Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Então, a gente vai prosseguir com os nossos estudos acerca do livro Boa Nova. Hoje a gente está no capítulo 9 e é uma lição intitulada Velhos e Moços. Uma lição curtinha, mas muito interessante, e é um capítulo que vai nos apresentar mais de perto um discípulo que não é tão conhecido assim. Um discípulo que não é tão famoso. Ele também é Simão, mas não é o Pedro, é o Zelote. Então são raras as pessoas, inclusive no Evangelho, onde ele é citado, onde conta coisas que ele fez, algo assim. E ele tinha uma característica diferente. Ele era o mais velho do colégio apostólico. Mais velho, inclusive, que o Simão Pedro. E Humberto de Campos, através desse livro, que é o Boa Nova, trazendo esses 30 casos, em um deles ele se dedicou a nos apresentar essa personalidade que era Simão o Zelote, o antigo pescador. E nós não podemos confundir, não é o Simão Pedro, é o Simão Zelote, não é o Simão irmão de André, mas outro. E ele ganhou esse título, Zelote, porque Zelote é um título. Nós já estudamos aqui que naquela época não existiam sobrenomes. Zelote é uma atribuição daqueles que faziam parte do grupo dos zelotes. Que grupo é esse? À época de Jesus, nós sabíamos que ali a Galileia ela sofria o jugo do Império Romano. E dentre o jugo do Império Romano, isso despertava naquelas pessoas que lá habitavam um pouco assim de um sentimento raivoso. E o que acontece? Esse grupo, que são os zelotes, eles acreditavam numa revolução armada. Então, à época que Simão estava com Jesus, ele não era conhecido como zelote. Mas depois do desencarne do mestre, cada um processa isso no seu íntimo de uma maneira. E aí Simão começa a fazer parte do grupo dos zelotes, que eram aqueles que acreditavam na libertação do povo judeu através da revolução armada. Por isso que ele ganha esse título de Simão Zelote. E aqui, então, nesse capítulo 9, Humberto de Campos ele inicia da seguinte forma. Ele vai dizer para nós que no colégio apostólico não era raro a gente encontrar algumas discussões assim, relativamente até pesadas. Não era raro. Então, vira e mexe, tinha alguém discutindo, vira e mexe, tinha um discípulo pegando no pé do outro. E vai nos dizer Humberto de Campos que principalmente os mais jovens. Porque os mais jovens, eles tinham muitos planos, muitas indagações, questionamentos acerca do futuro. Então eles viravam um para o outro e começavam a debater ideias. E dependendo do confronto dessas ideias e dos choques, eles acabavam se ferindo e muitas das vezes até se dividindo. Então dentro do colégio apostólico, no meio dos 12, às vezes fazia uma panelinha. Os amigos do João versus os amigos de Tomé. Então é isso que Humberto de Campos está nos dizendo. Por quê? Porque tinham ideias diferentes e essas ideias se confrontavam, principalmente entre os discípulos que eram mais jovens, porque eles eram mais revolucionários. Não é por acaso que João Evangelista e Tiago Maior, que são filhos de Zebedeu, no Evangelho é registrado também que Jesus os chamava de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, do tanto que eles eram arretados, do tanto que eles eram uns meninos custosos. Então, o que acontece? Todo esse ímpeto juvenil, certa vez foi flagrado. E nesse flagra que teve, quem pegou foi o Simão Zelote. E isso tocou o coração dele de uma maneira diferente. E a narrativa segue da seguinte forma. Estavam então em uma pequena reunião, Pedro e André, que ouviam de coração puro e simples as discussões e planejamentos de Tiago Maior, seu irmão João e Tadeu, ou Judas Tadeu. E eles diziam assim, então André e Simão Pedro ouvindo quietinho, e aqui Judas Tadeu, Tiago Maior e João Evangelista discutindo. E eles diziam assim, somos jovens, iremos para a terra inteira, pregaremos o evangelho para todas as nações e renovaremos o mundo.
Então eles estavam fazendo o plano. Só passar a bola para nós que nós vamos conseguir logo, logo ir pelo mundo inteiro e divulgar o evangelho. Por quê? Porque nós somos jovens, nós somos fortes. Isso vai ser moleza. E era mais ou menos assim o tom da conversa. E o Simão Pedro, que era um pouquinho mais velho, e André também, ouvindo de coração puro. Mas não estava dando muita bola não. O que estava mais interessado era na presença do Cristo, que logo, logo ia chegar. Então eles estavam ouvindo, mas sem interessar muito. Entretanto, eles precisavam de uma permissão. Então eles falavam assim, nós vamos sim dominar, propagar a boa nova, o evangelho do reino para a humanidade inteira. A gente só precisa que Jesus libere a gente para sair da Galileia. Então, assim que o mestre liberar, a gente já vai começar e vai dominar o mundo. E eles diziam que iriam a Jerusalém, acabar com aqueles ignorantes, aquelas pessoas preconceituosas. Então, eles falavam isso com toda segurança. E o Simão Pedro e também o André iam ouvindo. Mas no cantinho daquela contenda ali, estava Simão, o Zelote. E aquela indagação, aquelas reflexões, aquelas palavras fortes, o tocavam de uma maneira diferente. Porque ele era mais velho. Ele era mais velho. E ouvindo, por exemplo, os pensamentos que eles diziam, os pensamentos que eles pensavam e diziam, né? Que eles falavam assim, igual o Simão Pedro. O Simão Pedro é um chefe de família e ele está encarcerado nesses seus pequenos deveres familiares. Ele não pode contribuir com a Boa Nova. Aí virava para o outro e falava assim, o Mateus, o Levi, ele está igualmente enlaçado, amarrado por aquelas inadiáveis obrigações do dia a dia. Porque ele trabalha como cobrador de impostos, é complicado para ele. O André e o irmão escutavam despreocupado. Então Simão Pedro que estava ali e o irmão dele escutavam, mas sem dar muita bola. O Levi, ele não estava nessa reunião. Mas o Simão e o André escutavam sem dar muita bola, porque eles estavam mais interessados na presença do Messias. Entretanto, o Zelote, ele era um antigo pescador do lago e acompanhava semelhante aquelas conversações. E ele refletia da seguinte maneira, ouvindo aquelas palavras fortes, principalmente da juventude dos dois filhos de Zebedeu. Pois tinha Tadeu, mas tinha o João e o Tiago. E o João e o Tiago, eles falavam com mais força. Eles falavam mais energicamente. E nisso, o Zelote ficava pensando, né, o Simão Zelote, mas e eu? Eu que já sou um bocado mais velho do que esse pessoal, eu começo a sentir o declínio das minhas forças físicas. Parece que as minhas energias estão a descer uma grande montanha, embora o meu espírito se conserve firme e vigilante no ritmo da vida. E nesse sentido ele se deixa, ele se permite impressionar com aquela conversa. Ele se permite se abater. E é interessante esse registro do Humberto de Campos, mostrando para nós que algo só nos atinge quando nós permitimos que isso aconteça, quando a gente dá permissão. E foi assim que ele se sentiu abalado. Aquilo bateu forte nos conceitos que ele tinha, na vida que ele levava, e ele ficou um pouco entristecido. Ele, deixando-se impressionar, procurou então Jesus. Ele procurou Jesus para conversar, para desabafar, para dizer que aquilo o incomodava, para dizer que aquela conversa tocava fundo no seu coração e o deixava um pouco entristecido, o deixava um pouco abalado, porque dentro do colégio o grupo dos mais novos se reuniram para dizer que os mais velhos não teriam tanto sucesso quanto ele. Não teriam quanto sucesso quanto os mais novos. E nesse sentido, então, Simão Zelote, ele fala, só tem um jeito, vou conversar com Jesus, vou expor para ele essas minhas dificuldades, esses meus conflitos, e quem sabe o mestre poderá me ajudar. Assim, ele foi expor os seus receios e as suas vacilações, e observou que Jesus o fitava como se já tivesse o pleno conhecimento de tudo que se passava no seu coração. Então ele começou a conversar com Jesus e ele percebeu que Jesus já o observava, parecendo que ele já sabia de tudo. Parecia que ele sabia de tudo. E nesse sentido, depois de expor as suas chagas íntimas, os seus conflitos internos,
Jesus diz carinhoso: Simão, poderíamos por acaso perguntar a idade do nosso pai? E a gente que está lendo um pouco apressado, um pouco afobado, pode se questionar: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque ele está falando aqui da tristeza dele em se sentir mais velho, em perceber as forças físicas se esvaindo e vendo os amigos do colégio apostólico dizendo que a juventude é a maneira certa de se propagar a boa nova. O que tem a ver perguntar, ter permissão ou não para saber a idade de Deus? Mas a pergunta de Jesus, ela é milagrosa, vamos assim dizer. Ela é de uma inteligência espetacular, porque ele está dizendo assim: olha, tempo por tempo, quem seria o mais velho de todos? Tempo por tempo, quem seria aquele que tem mais idade? Então, será que nós podemos perguntar a idade de Deus? Pois certamente ele é o mais velho de nós todos. E será que ele é ruim por conta disso? Será que ele é pior por conta disso? Então Jesus faz uma pergunta que às vezes, àquele momento, Simão o Zelote não teria compreendido na sua inteireza. É por isso que Jesus continua dizendo: e se nós então, Simão, fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Olha agora que ele mudou a pergunta. Primeiro ele fala: será que nós poderíamos perguntar a idade de Deus? Ele não responde. E agora ele faz outro questionamento. E se nós fôssemos indagar sobre a idade, o tempo, na ampulheta das aflições humanas? Olha que coisa interessante. E aí ele fala: quem seria o mais velho? Se nós fôssemos contar tempo de sofrimento, tempo de permanecer no erro, quem seria o mais velho? Da terra toda. Da terra toda. Então essas são as perguntas de Jesus. E ele continua: em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é apenas uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Então a nossa vida toda, do berço ao túmulo, é uma hora de aprendizado se comparado ao infinito que nós temos da eternidade. É quase nada. É quase nada. É por isso que vemos por aí, Simão, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão alguma e sem esperança. É por isso que isso acontece, né? É por isso que vemos dessa maneira os jovens que às vezes têm uma reflexão, uma experiência vasta, e as pessoas mais velhas que às vezes se assemelham a meninos, a crianças. Mas aqui a reflexão é: o que nós estamos observando? Seria puramente a veste física ou seria a idade do espírito imortal? Então Jesus vai colocando esses questionamentos para o Simão Zelote, porque ele estava se julgando velho demais. Mas será que ele era tão velho assim? Será que ele detinha toda essa experiência que ele achava que estava o prejudicando? São mais ou menos essas questões que Jesus ia colocando. E para nos ajudar, tem um trechinho de uma pequena frase, né, que se encontra no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e quem vai dizer para nós é uma benfeitora espiritual chamada Irmã Clara. E ela diz assim: a passagem na Terra é um dia na escola. Olha que coisa. Então vamos nos recordar da nossa época do banco escolar, onde nós íamos um ano todo, 2, 3, pessoas que estudaram mais de 15 anos, 20 anos. Um dia só, durante uma semana, um dia da semana, é uma encarnação. Então olha que coisa, e nós damos um valor assim extremado para uma encarnação, como se fosse todo o fim quando eu não aproveito, como se tudo estivesse perdido quando eu não alcanço o sucesso em apenas uma encarnação.
Mas aqui nós vamos ver que uma encarnação é apenas um único dia na esfera infinita que nós temos para viver. É um único dia na escola, porque se nós encarnamos, é para aprender, não é para outra coisa. E continua então. E Simão, mesmo tendo aquelas reflexões de Jesus, ele volta para a sua esfera pessoal. Ele percebeu que Jesus estava adentrando num terreno um pouco simbólico, um terreno metafórico. E aí ele volta para ele. E ele diz assim: mas então, Senhor, de qualquer modo, seria a velhice a meta do Espírito? Olha que pergunta interessante. Porque hoje nós vivemos num mundo onde parece que nós estamos lutando contra o tempo. Então, cada dia que passa, as pessoas falam: é menos um ou mais um? Porque parece que envelhecer é muito ruim. Parece que se tornar velho é muito triste. É muito triste. Mas na nossa experiência com o Espiritismo, nós podemos quase que afirmar que existem muitos espíritos encarnados hoje na Terra que é a primeira vez que vivenciam a velhice. Por quê? Porque nós sabemos que ao longo da história da humanidade, hoje, nós estamos numa época que nós vivemos muito mais do que antes. Então tem muitos espíritos que não tinham uma encarnação que conseguiu passar dos 60 anos de idade, dos 70. E hoje nós vemos, não raro, pessoas chegando a 80 anos, 90 anos. Ou seja, nós não estamos acostumados com essa experiência, porque nós não chegávamos nela, por conta da medicina, por conta dos descuidos, por conta mesmo do suicídio indireto que nós fazemos ao descuidar da nossa veste física. Ou seja, para nós ainda hoje é novo esse aprendizado. O aprendizado de experienciar, absorver as lições que estar em um corpo mais velho traz. Que estar em um instrumento de trabalho mais velho, uma veste física com mais tempo, dá a nós. Isso é algo que a gente precisa refletir também. Então Simão, entendendo aquilo, pergunta: Senhor, seria o objetivo do Espírito ser velho? E aí Jesus responde: não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra. Então não é essa velhice de enfermidade, essa velhice de doença, de paralisia, da gente estar acamado, da gente estar impossibilitado de fazer as coisas. Não é essa velhice que nós conhecemos na terra, mas uma outra, de experiência que edifica o amor e a sabedoria. Então aqui Jesus está colocando essa questão da velhice, da experiência, da vivência, como algo que nos fortalece e nos edifica no amor. Pois é simples indagarmos e refletirmos sobre o que nós fazíamos há cerca de 20 anos atrás e o que nós fazemos hoje. A diferença é nítida frente ao nosso desenvolvimento moral, frente às coisas que nós aprendemos, frente às nossas novas decisões, porque agora temos valores que não tínhamos antes. É essa experiência que Jesus está falando. Uma experiência que nos faz amadurecer o modo de pensar, mas principalmente o modo de agir conosco e com os nossos semelhantes. Essa é a velhice ideal. A velhice do espírito, vamos assim dizer. Mas não essa enferma, acamada, que para no tempo, que não consegue prosseguir. E nesse sentido, Simão, ainda ingênuo perante as reflexões do mestre, ele volta a perguntar: a verdade, Senhor, é que eu estou me sentindo um pouco esgotado e envelhecido. Então ele fala: eu entendi, Senhor, o que tu dizes. Entretanto, a realidade é que mesmo assim, eu estou um pouco chateado. Porque antes eu conseguia subir e descer a escada, eu conseguia pescar, eu conseguia carregar a cesta de peixes, eu conseguia preparar o pão. Eu conseguia fazer muitas coisas que hoje eu faço minimamente e tenho dores. Hoje eu faço minimamente e me sinto cansado, e me sinto exausto. E não era assim.
Então a realidade é que eu estou me sentindo um pouco esgotado, um pouco envelhecido. E eu temo não conseguir resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então eu estou me sentindo tão fraco, mestre, que eu estou com medo de não dar conta de divulgar o evangelho do jeito que precisa ser divulgado. São essas as indagações sinceras e honestas que Simão Zelote faz, porque ele sentia a chaga da velhice do corpo, ele sentia a dificuldade que é estar encarnado num corpo envelhecido, e ele fala honestamente ao Senhor: mestre, tenho medo, estou angustiado, porque me parece que é necessário energia para divulgar a boa nova, e eu me sinto cansado, eu me sinto triste, eu me sinto, às vezes, até mesmo um pouco esgotado, um pouco acabado, um pouco gasto, vamos assim dizer. E Jesus, com muita cautela e doçura, mas com firmeza, diz: mas escute, Simão. Uma serenidade enérgica registra Humberto de Campos. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Então ele fala: peraí, Simão, você acha que alguém que é jovem pode edificar alguma coisa, pode construir qualquer coisa que seja, sem o esforço desses que hoje estão envelhecendo? Essa é a pergunta de Jesus, para que Simão pense na sua importância, para que Simão pense no seu valor, no trabalho que lhe compete a fazer. E ele continua: poderia, por acaso, uma árvore viver sem raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Jesus aqui, nesse pequeno trecho, ele nos dá muitas lições. Ele diz assim: imagine uma árvore. Imagine uma árvore. Ela pode viver sem a raiz? Um fruto pode desprezar o caule? Pode desprezar a flor? A pergunta é equivocada. A pergunta é equivocada. Porque o que seria melhor? Uma semente ou uma árvore frondosa? Cada uma tem o seu valor. Estão apenas em estágios diferentes do desenvolvimento. Então a raiz, ela é tão preciosa quanto o fruto. Entretanto, primeiro, quando a gente planta uma sementinha, a sementinha ela faz raiz, ela não faz fruto. Então a raiz é mais velha. Seria a raiz pior do que o fruto? Não, essa comparação é inadequada. Essa comparação é inadequada. Então seria uma pessoa que hoje enverga uma vestimenta um pouco mais envelhecida na veste física, no mundo material, pior do que um bebê que acaba de nascer? Essa é uma pergunta equivocada. Ela não tem razão. Ela não tem sentido. E é nisso que Jesus está se pautando para conversar com Simão Zelote. E ele diz mais. Ele diz assim: como a alma poderia menosprezar Deus, enquanto alguém que veio antes e preparou as coisas, e preparou, e organizou para que o outro pudesse usufruir. Essa é a posição dos mais velhos. Nós vamos melhorando as coisas para que os outros que vêm à nossa frente possam usufruir, possam utilizar. Porque no final das contas, logo, logo, nós estamos reencarnando novamente e aproveitando dos feitos que nós deixamos, dos feitos que nós fizemos. É assim que se dá a evolução. É nessa forma que a gente vai indo pouco a pouco rumo a Jesus. E ele fala: lembra da tua parte, lembra do que te compete e não te preocupes, porque a obra pertence ao Todo-Poderoso. Por que que Jesus diz isso? Porque Simão, ele estava um pouco assim aflito, porque ele estava com medo de não conseguir trabalhar. Ele estava com medo de não conseguir cumprir a tarefa
da divulgação do Evangelho, da propagação da Boa Nova. Entretanto, a tarefa de divulgar a Boa Nova é do Simão Pedro? Não, não é uma tarefa exclusiva dele. É uma tarefa que cabe a Jesus e a Deus, porque é deles essa questão. Isso é muito importante da gente relembrar. Ué, mas eu pensei que eu tinha a minha parte. Exatamente, você tem a sua parte, não é a obra inteira. Acreditar que divulgação do Evangelho cabe só a mim seria um pouco de egoísmo disfarçado. Seria um pouco de vaidade sobreposta por um véu pequeno, um véu sutil, que eu não consigo perceber o que está embaixo. Então eu tenho a minha parte na divulgação da Boa Nova, mas toda ela não depende a mim, não cabe a mim, porque a obra não me pertence. Então Jesus, ao mesmo tempo que diz aconselhando, ele diz também orientando de forma mais firme, dizendo assim: olha, Simão, pode ser talvez que você esteja tão ferido assim com as palavras de Tiago e João, filhos de Zebedeu, porque tem às vezes um resquício do orgulho que foi ferido. Porque eles falando que vão praticar a divulgação da Boa Nova, pode te ferir porque você pensou às vezes que era só você que poderia fazê-lo. Então Jesus, ele fala firmemente, pois tem uma lição aqui. Tem uma lição. Então ele fala: não se esqueça do que cabe a Deus. Não se esqueça do que cabe ao Todo-Poderoso. Concentre-se na sua parte. Porque se tem limitações, Deus não iria saber que você as tem? Se você sente as limitações, Deus não iria saber que você as tem? Ele sabe. Então ele sabe que às vezes nós não fazemos algo, não é porque não queremos, é porque não estamos conseguindo. Não temos o vigor que tínhamos antes, e é normal da fragilidade humana de estar portando uma veste física. É o natural. É assim que se dá a evolução enquanto nós estamos encarnados. Faz parte da lei da natureza. E Jesus fala assim: João, inclusive, também será velho um dia, e os cabelos brancos da sua fronte contarão as profundas experiências. Então ele fala: mas não se preocupe, esses que hoje são novos, também um dia serão velhos e terão muitas experiências para contar. E não foi por acaso que João Evangelista, inclusive, é o último discípulo a desencarnar, com mais de 90 anos. Olha que coisa interessante. Ele foi o que mais viveu. E era o que mais falava acerca da juventude. E é assim. Tem até o jargão popular, né? O mundo dá voltas. Às vezes o João, depois de amadurecido, ele teria uma opinião diferente acerca da juventude e acerca da velhice. Porque nós não conseguimos exprimir, expor reflexões, expor ideias que nós não vivenciamos. Nós não conseguimos valorizar muitas coisas que nós não vivemos. Então as pessoas falam assim: olha, o meu trabalho ele é difícil, porque eu faço isso, faço esse outro. Aí a gente fala assim: não, isso aí é muito simples. Isso aí é mamão com açúcar. Mas eu nunca experienciei. Então eu falo sem refletir. Eu falo sem meditar nas minhas palavras. E foi assim que os discípulos estavam se comportando naquela época. E é por isso que Zelote vai confirmar com Jesus. E Jesus, ao mesmo tempo que aconselha, nós podemos ver que ele também orienta firmemente os nossos defeitos, as nossas falhas, as coisas em nós que ainda estão equivocadas. E dessa maneira, Jesus diz assim: veja, Simão, perdoe-lhes os entusiasmos sem rumo, como devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Então fala assim: olha, tenha uma postura de perdão para com eles, porque eles estão refletindo sem rumo. Eles ainda precisam amadurecer. São como crianças nos primeiros dias de vida. A gente não chama a atenção de uma forma enérgica, brava, bruta,
Porque nós sabemos que eles estão aprendendo, que eles são jovens. Uma criança aprendendo a caminhar, quando ela dá os primeiros passos e cai, a gente não fala assim, para de ser bobo, menino, anda direito. A gente não fala assim, a gente ainda fala que bonitinho, tá caindo. Por quê? Porque a gente sabe que é natural da idade. Então Jesus convoca Simão para ter esse olhar de candura, sabendo que o outro ainda vai aprender aquilo que ele já aprendeu, que é o tato, a experienciação do corpo físico. E Jesus continua, esclarece-o Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Então fala assim, se hoje você não tem às vezes a força de fazer, você possui a experiência para esclarecer, para aconselhar. Porque se o jovem é força, a adulteza, vamos assim dizer, a velhice é orientação para essa força. Porque não adianta ser muito forte, mas não ter rumo. Imagine um carro com um motor muito potente, mas não tem o rumo para ele ir. Ele pode andar para trás do objetivo. Então não adianta ter só força, é preciso ter também sabedoria. E a encarnação propicia isso para nós. Quando às vezes nós temos muita força, muito vigor, nos falta certa dose de sabedoria. E quando nós já somos lá mais sábios, às vezes nos falta a dose de vigor físico para a gente fazer o que a gente acha que deveria. Mas é da lei que assim seja, para que numa próxima encarnação a gente saiba utilizar das duas coisas em conjunto. Então eu vou ter força e vigor, mas também sabedoria. E eu não vou precisar passar por experiências tão dolorosas para aprender, porque eu já vou trazer comigo, no íntimo do meu espírito, que é um ser imortal, essas experiências já embasadas, essas experiências já construídas. Esse é o nosso objetivo. E ele continua, vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é como um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Então Jesus coloca, olha, se você estiver sem esperança em Deus, sem esperança no futuro, sem esperança em si mesmo, você é como um triste ser que anda pela noite. Você é como uma triste pessoa que está sem rumo. Entretanto, Jesus, eu sou a luz do mundo. Não faz sentido que você ande em trevas. Você já conhece as lições, não faz sentido que você se desespere. Não faz sentido que você se angustie, que você tenha medo. Não faz sentido. Porque o amor, ele nos tira o medo. A reflexão, o conhecimento, ele nos tira o temor. Porque aquilo que nós conhecemos, nós não tememos. Porque nós sabemos como agir. Nós sabemos o que fazer quando nos deparamos com a situação. Agora, aquilo que a gente não sabe o que é, dá medo. Dá medo. A gente tem medo do escuro? Não é porque eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do que tem no escuro. Porque eu não consigo ver o que tem lá. Agora, logo que acende a luz, eu falo, ali é perigoso. Mas eu não tenho medo, é só eu não ir lá perto. Porque agora você tem sabedoria, você tem conhecimento. Nesse sentido, então, aquela conversa, ela foi finalizando. Então, Simão, tendo suas indagações esclarecidas, Jesus, tendo carinhosamente acolhido aquela tristeza, aquela angústia, Simão vai voltar para casa. E ele vai voltando e se depara com o Tiago. Não o Tiago maior, filho de João dessa vez, mas o Tiago menor, filho de Cleófas agora. O outro discípulo chamado Tiago. E ele estava em uma pregação assim, imperiosa, uma pregação bastante enérgica, frente a alguns jovens que estavam perto dele. E ele, sem ofender, mas aproveitou que Simão passava, utilizou Simão o Zelote para dar um exemplo da velhice. Mas Simão o Zelote já estava refeito interiormente. E ele não se ofendeu. Ele não se ofendeu. Muito pelo contrário.
já tendo conversado com Jesus, ele esperou. Esperou que aqueles que ouviam Tiago se fossem para pegar Tiago a sós. E estando a sós com o Tiago menor, ele faz uma pergunta. Ele fala: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Então ele faz uma primeira pergunta, mas com doçura. Não é uma pergunta para ferir, não é uma pergunta para desmontar a pessoa. Como quando eu falo assim: fulano está precisando ouvir umas verdades. Aí a gente termina o trabalho, né? Volta para um conhecido e fala: sabia fulano? Acabei com ele. Falei umas verdades, acabei com ele. Mas será que é essa verdade que Jesus vem mostrar a nós? Porque ele também fala que é a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, eu não achei no Evangelho nenhum momento que Jesus fala assim: acabei com aquele fariseu. Ele veio assim falando um negócio, eu já dei uma nele, acabou com ele. Não tem isso. Não tem isso. Porque Jesus aconselha e mesmo discute com amor. E Simão havia acabado de conversar com o amor que andava entre nós, que era o Mestre. Então ele chegou todo amoroso para conversar com Tiago e fez uma pergunta. Olha que sutileza. Ele não chegou afirmando. Ele fez uma pergunta para deixar ao outro a possibilidade de refletir também. Você não chega e fala: você está errado. Você chega e pergunta: será que essa é a melhor conduta? Olha que diferença. Olha que diferença. Porque se nós chegamos e dizemos que o outro é errado, dá a entender às vezes que eu sou certo. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos apenas que o outro melhore. Então é algo que a gente precisa repensar no nosso modo de dialogar com as pessoas. E ele continua. Ele fala assim: pense comigo, Tiago, um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não fosse os pais que precederam. Então ele não ia conseguir nem mesmo vestir a veste física se não fossem os pais. Porque para encarnar, a gente precisa de, no mínimo, 2 corações amorosos, que seja por segundos de comunhão para que a gente venha a nascer. Pode ser que os nossos pais, nossas mães, tenham até nos abandonado, nos deixado, às vezes nem no registro aos seus nomes. Entretanto, nós não temos nada que pode retribuir a vida. Porque se o meu pai me deu um carro, eu posso comprar um carro e dar para ele. Se o meu pai me deu alimento, eu posso comprar alimento e dar para ele. Mas a vida eu não consigo retribuir. E Deus nos mostra isso de uma maneira dolorosa, que é quando nós estamos, às vezes, com os nossos pais, nossos avós acamados em hospitais, em estágio terminal, e nós sabemos o que vai acontecer. E tudo que nós pedimos a Deus e a espiritualidade é assim: troca, tira um pouquinho, uns 5 anos que eu vou viver e passa para ele. Mas Deus nos mostra que aquilo que eles nos deram não é possível retribuir, que é a vida. Então eles desencarnam e nós ficamos. Para mostrar que a vida, a dádiva que eles nos deram, nós não podemos pagar. Mesmo que eles tenham nos abandonado, descuidado de nós, fugido. Mas o que é que eu precisava para vir ao mundo? Só encarnar. Nada mais do que isso. Eu precisava só encarnar. E isso eles conseguiram propiciar a mim. E eu devo ser eternamente grato. E é assim que Simão Zelote vai trabalhando na ideia de Tiago, dizendo o que seria de nós sem nossos pais. E ele continua, fala o seguinte: não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias, para lembrar agora somente os fins sagrados da nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das nossas almas. Então ele fala assim: calma, às vezes você está olhando o local errado. Nós não estamos aqui para falar da idade um do outro, tampouco para cumprir certa idade de vida. Nós estamos aqui apenas para edificar o reino de Deus nos nossos corações. E nisso sempre há tempo. Nisso, todo dia é hora. Todo momento, Jesus nos faz o convite de melhora íntima. Isso não tem
uma idade específica. Não tem um mês específico, um ano específico. É toda hora, a todo segundo. Pois essa é a meta. E nesse sentido, então, o filho de Alfeu escuta aquelas observações singelas e reconhece que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegava a ferir, nem de leve, o seu coração. E ele disse: tens razão. Olha que coisa! Na nossa reflexão, no nosso diálogo, se a gente é amoroso, carinhoso, aquela pessoa que tem às vezes uma ideia diversa da nossa, ela vai reconhecer ao mínimo a nossa delicadeza. Às vezes ela não concorde conosco, mas ela vai reconhecer no mínimo o nosso esforço em ser delicado, em ser gentil, em ser educado, porque muitas outras pessoas nesses mesmos diálogos foram desrespeitosas, foram desagradáveis. Então as pessoas, mesmo com ideias diversas da nossa, vão reconhecer no mínimo o nosso esforço para ser gentil. E não é que o Simão Zelote conseguiu? Ele conquistou a razão do Tiago. E naquele mesmo dia, então, o velho apóstolo ele não esperou qualquer justificativa da parte de Tiago. Na hora que o Tiago falou, tens razão, ele pulou no Tiago e deu um abraço, mostrando para ele um grande sorriso e deixando perceber que ambos deviam esquecer aquela contenda para sempre, aquele minuto de divergência, a fim de que eles pudessem se unir cada vez mais em Jesus Cristo. Então foi mais ou menos assim, a gente discordou, mas esquece, acabou. Vamos prosseguir. Isso não é o mais importante. Não é o mais importante que você tenha discutido comigo, que a gente tenha tido um conflito aqui momentâneo, de opiniões diferentes, mas agora já passou. Venha cá e me dê um abraço, vamos focar em Cristo. Ele é a meta. Foi isso que Simão Zelote fez. E já indo para o final, nos conta Humberto de Campos que naquele dia, Simão Zelote ele tem um sonho. Naquele dia ele deita então, e ele tem um sonho. E ele sonha com Jesus. E Jesus o agradece. No sonho, Jesus o agradece por ele ter esclarecido aquele que era mais jovem do que ele, que era mais inexperiente que ele, que era mais novo. Jesus agradece por ele ter alertado os perigos de não refletir algumas ideias. E o mestre chama ele para ver algo. O mestre chama ele, então, para o pico de uma montanha, para o pico de um monte, e fala para Simão, observe. E Simão observava. E nos narra Humberto de Campos que Simão percebeu que era a Galileia, que era a cidade da Judéia, que era a região da Judéia, perdão. Então ele percebeu aquilo, só que ele notou um negócio estranho. Ele falou, mas espera, mestre, isso é o futuro. Eu vejo que é o futuro. E Jesus diz, de fato, porque Simão observava que naquele futuro ali exposto diante dos seus olhos, as crianças chamavam Jesus de amigo fiel. Os jovens chamavam Jesus de verdade do céu. E os velhos o chamavam de sagrada esperança. Então Simão o Zelote percebeu que era um tempo diferente. Porque na vida comum as pessoas não procediam assim. Por isso que ao perceber que as crianças chamavam Jesus de amigo fiel, os jovens de verdade do céu e os velhos de divina esperança, algo tinha amadurecido. Ou seja, era uma humanidade, só que mais velha. Era uma humanidade mais velha. Olha que coisa. E assim que Simão acordou, então, logo pela manhã, ele foi correndo para cima de Jesus. Então ele acordou da casa dele e já foi correndo para onde Jesus estava, muito provavelmente lá na casa de Simão Pedro, e chegando perto de Jesus, Jesus não falou nada. Ele logo se jogou nos pés de Jesus e falou, mestre, agora eu vos compreendo. Agora eu vos compreendo, agora eu entendi. E Jesus o contemplou com amor e respondeu, em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Olha que coisa. Mas não é só acerca da idade cronológica.
essa verdade de Jesus ela é muito maior. Ele estava dizendo mais assim: Simão, na verdade, ser negro ou branco no mundo não importa. O importante é ser de Deus. Ser homem ou mulher no mundo não importa. O importante é ser de Deus. Ser borracheiro, pedreiro, médico ou professor não importa. O importante é ser de Deus. A sua escolha acerca da sua orientação sexual não importa. O importante é ser de Deus. Ser gordo ou magro não importa. O importante é ser de Deus. Ser baixo, ser alto, não importa. O importante é ser de Deus. Ser pobre ou rico, não importa. O importante é ser de Deus. São essas as reflexões que Jesus dá àquela hora para Simão o Zelote, para que ele entenda que essas diferenças são pequenas frente da grandeza do espírito imortal que habita o corpo. São diferenças passageiras, são diferenças materiais, que logo, logo a morte trata de retirá-las. E para a gente finalizar, eu vou ler só um trechinho aqui de uma mensagem, né, que é quase uma poesia de André Luiz, onde ele vai falar exatamente desses dias maus. Os dias que nós não estamos muito bem conosco. Porque nesse dia aqui, o Simão Zelote não estava muito bem com ele. Ele estava meio depressivo, meio desanimado, cabisbaixo, porque ele achou que ele estava errado. Ele achou que ser mais velho era errado. Então, André Luiz nos dá aqui uma mensagem chamada citações de tratamento. Porque se nós temos remédios de tratamento, nós também temos mensagens que nos tratam. E essa mensagem diz assim: evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências? É claro. Mas é justo observar que todos nós nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldades são medidas de avaliações dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz, suas mãos são únicas. As marcas da sua presença se destacam nos lugares de maneira inconfundível. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto se lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a sua consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida a caminho da perfeição. Então, para que a gente não se menospreze, cada um de nós, como vai dizer Casimiro Cunha, Augusto dos Anjos, é um poema escrito por Deus. Porque Deus cria poemas de seres e universo. Que a gente evite se desprezar, independente da idade, independente da forma do corpo, independente de o que nós vemos quando nos olhamos no espelho. Que a gente lembre sempre que o importante é seguir com a obra de edificação do reino de Deus dentro dos nossos corações. Muito obrigado pela paciência. Boa noite a todos.